Cumprimentar e saudar a mesa na pessoa do Sr. Presidente, a variação na pessoa do Sr. Presidente da Câmara, as Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, caros colegas, o público em geral, o público aqui presente e àqueles que também nos seguem lá em casa. Não queria iniciar, porque por diversos motivos não me tem sido possível participar com regularidade, ou nenhuma das vezes ainda, neste mandato, e, portanto, saudar a todos os eleitos, nomeadamente a equipa vencedora, os meus parabéns, e que espero que façam um trabalho profícuo para bem do nosso Conselho. Queria também saudar a iniciativa desta descentralização das reuniões, que é uma medida pedida por todos, mas nem sempre praticada pelos diversos autarcas. De qualquer das formas, saudar o momento, mas também deixar uma crítica pela forma como foi agendada esta reunião, com datas de dias corridos, que se torna demasiado intensa e coloca em causa também a nossa disponibilidade para preparar os dossiês e dar-lhe também o caráter de exceção que estas assembleias merecem, portanto, não fazer disto quase que um encher de chouriço e viremos cá todos de data corrida. Portanto, merece também de ser tido em conta, independentemente de podermos levar em consideração que as condições da sala são preparadas para este momento e devem ser... Há um conjunto de razões que podem justificar isso, mas a bem dos trabalhos é de levar em conta para não se repetir, Sr. Presidente. Quanto ao período antes da ordem do dia, que é aquilo que cá me traz, queria falar sobre o trânsito e o acesso às praias. Porque estamos na Gafanha da Encarnação, assumo também um reforço de importância este assunto, uma vez que a Gafanha da Encarnação também tem a sua praia, a Costa Nova, e, portanto, tudo junto reforça a importância desta abordagem. Em período de campanha eleitoral, são evidentes sempre e muito claras as ideias de todos os candidatos, sejam eles de que quadrante se inserem, sobre a apresentação de soluções para esta problemática. A coligação do PSD-CDS e o candidato, então, Rui Dias, agora Presidente, não eram exceção e tinham também medidas muito claras, tinham soluções para apresentar, que tornariam mais aliviada a pressão existente no estacionamento e no trânsito de acesso às praias. O discurso da campanha é sempre muito perspicaz, muito coerente, apresenta sempre uma estratégia relativamente clara e estruturada e assente em diversos pressupostos. No caso do candidato, ou hoje da variação, Sr. Presidente, prometia reduzir o número de automóveis a entrar na Barra, privilegiar o transporte coletivo e a mobilidade suave e tratar a Barra e Costa Nova como realidades distintas. Se analisarmos as decisões tomadas até ao momento, verifica-se um afastamento significativo dessa visão. Para a Barra, a principal promessa era retirar carros da Península, textualmente, esta afirmação. O então candidato, Rui Dias, defendia que a solução passava pela criação de um parque de estacionamento dissuasor antes da Ponte da Barra, ou seja, a criação de estacionamento entre o Porto Comercial e as Matas da Gafanha, assim se referia, compensando com a oferta de transporte por minibus elétricos em corredor dedicado, reduzindo assim o número de veículos a entrar na praia, e falava também na eventual cobertura de parque de estacionamento com painéis fotovoltaicos para alimentar o minibus elétrico. Boa ideia, ainda estamos a tempo de preparar isso para o futuro. Não esperávamos que já estivessem instalados os painéis fotovoltaicos. Assim, pretendia ele diminuir o congestionamento e acelerar a promessa da chegada à praia. Na prática, durante os verões mais recentes, a estratégia municipal tem passado, sobretudo, por alterações de circulação, reforço pontual da fiscalização, campanhas de sensibilização e alguns ajustamentos ao estacionamento. Isto com os anteriores mandatos, com os anteriores presidentes de Câmara, era a palavra de ordem. Estas medidas, sempre bem intencionadas, mas sem resultados substantivos, procuram gerir o congestionamento, mas claramente não reduzem significativamente o volume de veículos na praia. Como existe uma diferença importante entre gerir o trânsito e reduzir o trânsito,
O programa eleitoral defendia claramente a segunda opção, mas parece-me que até ao momento não existe nenhum plano ou parque dissuasor, não existe minibus elétrico ou elétricos dedicados, nem um verdadeiro sistema de parque pago ou gratuito que permita aceder à praia, suportando assim uma mobilidade mais consistente, rápida e ecológica. Assim, a medida estrutural anunciada continua por concretizar. Quanto à Costa Nova, o próprio Rui Dias dizia que a solução tinha de ser diferente. Era uma zona de passagem, é um corredor de passagem para sul e, portanto, temos de ter uma abordagem diferente. Defendia favorecer o transporte coletivo e o estacionamento pago com preços dissuasores. Na prática, muitas das medidas adotadas aproximavam-se das utilizadas também para a Barra. O resultado é que admitimos que continuarão a verificar-se congestionamentos nos dias de maior afluência e até nos de menor, e a procura selvagem, ou chamemos simpaticamente, excessiva de estacionamento e os conflitos naturais entre residentes e visitantes. Assim, a distinção estratégica prometida não é claramente visível. Ou seja, também aqui existe um desfazamento entre a visão apresentada e a execução. A questão da A25, que era proposta na altura, foi uma proposta inovadora da campanha. Dizia-se estudar a desclassificação do troço final da A25 para permitir circular em modos suaves. Independentemente da sua viabilidade técnica ou política mesmo, era uma proposta diferenciadora que genericamente também era subscrita pelos candidatos do PS. Segundo me é dado perceber, até à data não existe conhecimento público de avanço significativo nesta matéria. A maior diferença entre o discurso eleitoral e a ação governativa reside precisamente na mudança de paradigma. Seria injusto afirmar que nada foi feito, mas gostaria de ser esclarecido se há medidas de gestão implementadas. Pergunto, há melhorias? Não podemos continuar a levar todos os carros até à praia, dizia-se. Hoje, continua a verificar-se precisamente esse modelo, praticamente todos tentam chegar de automóvel. O congestionamento concentra-se principalmente na Ponta Barra, onde deveria constar, conforme a célebre frase do engenheiro Marcos Ré, que eu aqui tanto falo ao longo destes anos, uma placa com a indicação lotação esgotada. E não entrava mais ninguém e resolvia-se o problema. Mas não é assim. Há ou houve contactos com as entidades que podem ajudar na resolução de uma ou de várias soluções? Com a Agência Portuguesa do Ambiente, com a CCDR, com a Ascendio, com o Governo? Como estão as soluções apresentadas de criação da rede ciclável gratuita com a extensão das bugas? Provavelmente os seus encontros com o seu colega de Aveiro estão a tentar ajudar e resolver esta solução. A desqualificação da A25 na zona da Ponte como autoestrada, como está a recolha de estacionamento nas Gafanhas. Na Gafanha de Nazaré, em concreto. Transporte fluvial, ou a solução descoberta é apenas um passeio turístico bem pago, divulgado há dias por uma empresa privada, com uma colagem que considero desnecessária da Câmara a esta iniciativa, ou eventualmente está a comprometer as decisões futuras sobre a questão do transporte marítimo para a Costa Nova. E como está a criação do corredor ciclável para scooters, para o minibus, para os transportes públicos, para as bicicletas e para as trotinetas? Derivada, eventualmente, da desclassificação da A25, mas que desconheço que tenha sido feito algo. Ficamos, então, apenas pela expedita alteração do sentido de estacionamentos e pela criação de lugares de estacionamento para mobilidade reduzida e pelo desabafo do seu vereador Carlos António Rocha em respostas a uma deputada municipal jovem em que dizia não há milagres. E, posto assim, face à observação e à resignação do momento, parece, pois, que o Executivo privilegiou uma estratégia de gestão operacional do congestionamento, quando o compromisso eleitoral apontava para uma transformação estrutural do modelo de acesso às praias. É precisamente nesta diferença entre a expectativa criada e a execução política que assenta a principal crítica ao desempenho do Executivo nesta matéria, esperando eu que este verão, ou esperando nós que este verão, seja apenas o ano zero da decisão e não um adiar por mais 4 anos.